Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje vamos fazer uma ponte aérea. Vamos dar um pulo em São Paulo para conversar com uma voz sensacional, a dona de uma voz sensacional, que é líder em audiência nas manhãs de São Paulo, jornalista, repórter aéreo, muitas histórias, histórias sensacionais do rádio. Você vai ouvir com a gente aqui hoje, com essa figura sensacional, talentosíssima, senhoras e senhores, a honra e a alegria de receber aqui no Olha Quem Está Falando, Vanessa Rabelo. Vanessa, seja bem-vinda. Obrigado, viu, por você aceitar o convite. Olá, muito obrigada. Nossa, são tantos elogios que eu não sei nem se eu caibo em tantas palavras. Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar, por eu fazer parte desse programa tão incrível. E é uma honra para mim estar aqui para falar um pouquinho da minha vida no rádio. É verdade. A gente fica assim, a gente que é locutor, né? Por exemplo, eu quando comecei eu tinha cabelo preto, né, no rádio. E aí eu lembro de algumas histórias que aconteciam comigo, eu falo: "Poxa, por que que não tem um vídeo disso, né? Por que que não tem uma foto?". Sempre tem aquela história que marca, que a gente e aqui hoje a gente está fazendo exatamente isso, tentando marcar uma história, né, daquilo que a gente viveu no rádio e que com certeza daqui a um tempo vai ser bem diferente do que já era. O rádio já é diferente do que era, né? Eu não sei Sim, exatamente quantos anos você tem de rádio, mas com certeza ele já está bem diferente do que foi quando você começou, né? Quantos anos de rádio, Vanessa? olha, eu vou te contar uma coisa, eu não comecei cedo no rádio. Aham. Eu tenho 10 anos de rádio só. Pô, mas 10 anos é uma Eu história, né? mas assim, é que tanta gente chega e fala: Nossa, eu tenho 25 anos de rádio. E muitas pessoas acham que eu tenho esse tempo todo de rádio, não sei o porquê. Mas eu comecei no rádio depois dos 30. É mesmo. E é, mas mesmo assim mudou muito, né? Porque as redes sociais ganharam um peso muito grande e é um trabalho concomitante, né, com o nosso do rádio, querendo ou não, é uma parte, né, porque o rádio é multi. É verdade, é verdade. Eu acho que é um período de transição que a gente vive, né? E aí, naturalmente, algumas mudanças vão ser mais radicais e outras menos ao longo do tempo, elas vão aparecer naturalmente em função de ser mais gradativa, né? Ô, Vanessa, eu falei aqui que você é jornalista, a rádio veio depois da faculdade, assim, tipo, foi uma coisa que ligou uma coisa na outra? Olha, eu me formei em jornalismo, né, Uhum. em 2005. Nesse ano, eu já estava trabalhando, eu tinha começado a trabalhar numa empresa que prestava serviços para assessorias de imprensa. E eu Uhum. comecei a trabalhar, meu namorado na época, que é meu marido, também trabalhava lá, a gente seguiu trabalhando nessa empresa, eu sempre com o sonho do rádio, mas a gente, não sei o porquê, a gente se acomoda na vida, né? Eu casei, eu trabalhava lá. Eu tive meu primeiro filho, eu trabalhava lá. Eu tive minha segunda filha, né? Eu ainda estava trabalhando lá. E eu não era feliz, eu não fazia o que eu gostava. Mas Uhum. eu estava tão acomodada, tão acomodada. E aí eu sempre falo que é o pé na bunda que joga a gente pra frente, sabe? Eu fui mandada embora. Depois de 8 anos trabalhando na empresa, de toda a história que eu tinha, né, construído lá, eu fiquei sem chão. Mas comecei a acionar meus contatos. No mesmo dia que eu fui mandada embora, eu falei com uma amiga que trabalhava na Rádio Sul América Trânsito. Eu falei: Olha, tô desempregada. Se tiver alguma coisa aí, me fala, que eu preciso trabalhar. 2 filhos, né? Na época, o meu salário era o maior da casa. Uhum. Ela falou: Olha, tem vaga aqui. Vou falar aqui, né, para fazerem um contato com você, para ver se você faz uma entrevista. Isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu fui na entrevista lá. Uhum. E aí, é uma coisa muito engraçada que aconteceu, né? Eu fui em entrevista com o Felipe Bueno. E eu conversando com ele virou para mim e falou assim: Como você, com uma voz dessa, não tá no rádio? Eu Eita. pensei: Gente, da onde ele tirou isso? Mas você nunca tinha ouvido Porque isso? Você nunca tinha ouvido isso de né, ninguém? eu tinha ouvido uma vez de uma pessoa assim: Nossa, sua voz é bonita, né? Você tinha que ir pro rádio. Uma Hã. vez.
E eu não associei a isso. Sim. Quando ele falou, eu pensei, nossa, nada a ver o que ele falou, mas enfim, me contrata, né? Eu só queria que me contratasse. E não rolou de bate-pronto. Eu passei 4 meses desempregada, fiz diversas entrevistas, e aí abriu uma nova vaga lá. Aí quem me chamou, tinha mudado a direção e tal, foi Ronald Jimenez, um chefe maravilhoso que eu tive na vida. Aí ele me chamou, né, eu já tinha 30 anos, 31. Eu falei, olha, eu não tenho experiência no rádio, o que eu sei de faculdade, mas o que eu posso te dizer eu sou uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, muito responsável. Eu vou fazer tudo o que eu puder para aprender o quanto antes, para não te decepcionar se você me der essa chance. Uhum. E aí ele falou para mim que ele queria uma pessoa mais madura, uma pessoa comprometida, e ali na hora ele falou, então eu quero você. E que Pode legal. passar já no RH, pegar as documentações. Parecia que eu estava vivendo um sonho. Juro para você, porque nesse período que eu fiquei Mas era o sem quê? Era qual a trabalho, vaga? Era para fazer o quê? produtora, Ah, produtora. produtora. Nesse tempo eu falava pro meu marido, né? Ah, eu queria tanto ir pra rádio, eu queria tanto ir pra rádio, eu queria tanto ir pra rádio. Aí deu certo. Eu Aham. falava só aos finais de semana no ar, Ah, que eu tá. entrei como produtora. Então eu Uhum. comecei a estudar o mapa do trânsito, porque eu queria ser repórter de rua. Eu queria ir pra rua, de qualquer Que jeito. legal. Então eu fui estudando, estudando, estudando. Surgiu a vaga, ele passou para mim. E aí eu virei repórter de A rua. vaga Então de eu entrava. repórter aéreo? Não, de Ah, rua. Aéreo foi depois. Aí sim. eu circulava pela Aham. cidade, cobria tudo o trânsito, entrava 4 vezes nos boletins e falava sobre o trânsito. Aí o patrocínio da Sul América foi embora, 10 pessoas foram mandadas embora, todos os repórteres de rua, e eu fui junto. Eu vou te falar que eu passei Uhum. 1 mês e meio agonizante, assim, chorando, chorando, porque parecia que eu tinha perdido o meu grande amor, porque ali eu me redescobri, ali eu vi que era possível amar o trabalho mesmo sendo mãe, coisa que eu tinha perdido lá atrás, coisa que eu achava que não Uhum. existia. Mas só uma coisa, você já teve alguma experiência com rádio, com microfone antes disso ou foi a primeira vez? Fora a Foi a faculdade? primeira vez, foi a primeira vez, Ah, assim. ah, E na primeira semana que eu comecei, eu já fui pro microfone, no ao vivo, e para dar informação de estradas. E eu falei para ele, eu falei pro meu ex-chefe, né, pro Ronald, eu falei, eu tô com medo. Ele do quê? Eu falei, de eu fazer tudo errado. Ele, fica tranquila, segunda-feira, se você fizer errado, você é mandado embora. Me tirou um sarro comigo, né? E eu não tinha tido experiência. Não tinha. Eu tive que me virar, vai, faz. Aí, depois de 1 mês e meio, né, que eu tinha sido mandada embora de lá por causa da saída da Sul América, surgiu a possibilidade da vaga para eu falar sobre trânsito na Nova Brasil FM, que era para uma uhum. empresa que presta esse serviço, não diretamente na Nova Brasil. Eu entrei nessa empresa, que Sim. também é a empresa do helicóptero. Comecei numa segunda. Na quarta-feira, os chefes me chamaram. Eu pensei, vou ser mandada embora, eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado Logo e no vamos começo? dispensar. No terceiro dia de trabalho. Aí eles me chamaram, falaram que a menina que fazia o helicóptero para o Grupo Bandeirantes estava grávida, não podia mais ficar voando, né? Porque corre risco o bebê. E que eles do Grupo Bandeirantes pediram para ser eu. Eita, olha aí. Aí foi outra situação assim, se vira nos 30, porque eu nunca tinha voado de helicóptero. Caramba. Eu não tinha ideia se lá do alto eu ia conseguir entender qual era cada via, cada marginal, cada avenida. E aí foi o desafio, mais um, que da segunda-feira, no sábado, eu já estava voando e falando para o Grupo Bandeirantes, que eram 6 rádios de perfis completamente diferentes. Eu ia uma Rádio Bandeirantes, né, que é mais flat, mais séria, para uma Band News, que é um pouco menos, ia para a Rádio Trânsito, que era minha casa, eu me sentia dentro de casa,
Aí eu ia para uma rádio Bradesco Esportes, a rádio masculina, e para o programa que era uma bagunça, que era Agora o Bicho Vai Pegar. Uhum. E eu também entrava para Band FM e Nativa FM. Assim, perfis Caramba. completamente diferentes. E isso sem você Um, conhecer, assim, você ter um padrão, pelo menos. Você estava começando ainda, você não sabia nem exatamente o que, que eram os padrões de locução ainda, né? Tipo, para cá tem que ser mais para cima. Isso aí você foi descobrindo eu fazendo. tive que aprender. Quanto tempo você ficou fazendo o repórter aéreo? Quer dizer, depois que Ai, você. quase 2 anos. Ah, foi um bom tempo, né? Foi um bom tempo. Foi. Foi uma experiência muito válida, assim, que eu vi que a gente pode ser uma camaleoa no trabalho, Verdade. porque são diversas faces. Ainda mais com a voz, né? Com a voz você pode fazer qualquer coisa, né? Você É, pode, é, então. aquela vozinha que quando você não vê, então, que o dublador, por exemplo, ele é preparado para isso, né? Ele faz personagem, Aham. né, tal, mas a locução de rádio não. Ali é a sua voz que você vai ter que fazer de uma forma diferente para um público e para outro público diferente também, que não é um É, personagem. então, e a gente que trabalha em rádio, a gente sabe o que cabe e o que não cabe em cada perfil de Sim. ouvinte de rádio, né? Tem coisas, até eu brinco, ontem mesmo tocou Ivete Sangalo lá na Alfa, e eu até brinquei, eu falei, em outra rádio eu falaria, você curtiu a Veveta, mas a gente sabe o que encaixa e o que não encaixa, né? É verdade, é verdade. Em cada perfil. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, eu vi cada pôr do sol lindo. Eu acho que me ajudou muito na questão da locução, porque lá também eu tinha que fazer comerciais ao final de cada boletim, então com isso eu fui desenvolvendo a locução comercial. E aí eu recebi um convite para trabalhar num colégio muito bom, muito grande, que era próximo à minha casa, eu teria bolsa para os meus filhos, e aí num valor irrecusável, e eu Hum. acabei deixando o rádio. Isso foi que Mas ano? o meu coração foi em 2018. Ah, recente. Mas o meu coração ali me dizia que essa história de amor ainda não tinha acabado, sabe? Aham. Eu fui para poder oferecer uma melhor condição de vida para os meus filhos, né? Um colégio melhor, tudo que quem tem filho sabe o que a gente faria por eles, né? Com certeza. Mas Deus sabe muito o que faz. Eu acredito muito em Deus, né? Eu respeito a crença de cada um, eu acredito muito em Deus. Quando começou a pandemia, eu estava desempregada. Eu fiquei desempregada em fevereiro e a pandemia começou em março. Aí eu pensei, agora que eu não Uhum. encontro emprego de jeito nenhum, né? Mas o nosso mundo de locutor, de pessoal do rádio é muito pequeno, a gente se conhece. A gente se conhece e não se conhece, a gente se Sim. conhece por rede social, acaba fazendo uma amizade, batendo um papo, sendo que nunca se viu. E uma É. menina que chegou a trabalhar no helicóptero antes de mim, a gente não chegou a trabalhar juntas. A gente se conversava por rede social. Eu nunca vou esquecer, quando eu fui mandada embora da Rádio Trânsito, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Ai, Ivan, fiquei sabendo, você é uma das vozes mais lindas que eu já ouvi no rádio. Isso guardou para mim que eu pensei, gente, que louca, né? Uma das mais lindas, me opa, né? Tanta gente. E aí desde então, a gente começou a conversar bastante sobre mercado de trabalho e ela estava como coordenadora de jornalismo lá na Alfa. Uhum. Ela fez contato comigo, ela falou assim: Olha, eu estou precisando de um jornalista para escrever sobre o coronavírus para o nosso site. É um freela, tal, home office, você topa? Eu estava desempregada. E ainda escrever para a Alfa, É. né? Rádio, querendo ou não, tô com o pezinho ali no rádio. Pensei, então não pé, vai que um dia, né, de repente. É, pô. Eu topei. Ela saiu da Alfa um pouco depois. Eu virei supervisora de jornalismo lá. E uma das primeiras conversas que eu tive com Eduardo Leite, ele falou para mim assim: a sua voz é muito boa. Um Eita, olha dia a aí. gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Ele falou para mim. Aham. E eu guardei essa frase.
Aliás, o Edu, um parêntese aqui para o Edu. O Edu, ele descobre as coisas, os talentos impressionantes, né? Ele É que vai ele tem um ouvido bom, né? impressionante, ele vai trabalhando, daqui a pouco ele ouve e você faz, e você vira o que ele falou mesmo, né? Impressionante, né? O Edu, eu gosto, É, ele sempre falou pra gostei mim, a dele. gente Pode vai falar. ter que fazer alguma coisa, ele falou. E eu guardei, viu? Eu Ah, pensei, eu vou usar essa frase em algum momento. E eu continuei lá, né, fazendo jornalismo, supervisão de jornalismo, aí assumi algumas entrevistas de vídeo. E eu estava bastante próxima dele. Eu falei, olha, eu queria conversar com você e te falar que você me falou aquilo, primeira conversa nossa, e não usar a minha voz me deixa frustrada. Eu gostaria de ser pensada, sei lá, para gravar um boletim, gravar um comercial, usar um pouco da minha voz, né? E eu falei, eu gostaria de fazer o teste lá dentro do estúdio. Para uhum. se algum dia você precisar de uma locutora, sei lá, né? Imprevistos acontecem, alguém pode ficar doente e ter mais de uma doente e não ter folguista para isso. Eu gostaria de ser uma alternativa para se algum dia faltar, eu tô ali, eu posso fazer. Aí ele falou que com certeza que eu tinha razão, que a gente deveria mesmo pensar em alguma coisa com a minha voz. Ele falou assim: então vamos fazer assim. Vai lá mexendo, aprendendo lá a mesa, né? Que é aqueles montes de botões, né? Que É... assustam, né? Que Oi, assustam, né? assusta! Quando Assustam. eu olhei aquilo, eu pensei, gente, eu não vou conseguir mexer naquilo nunca. E vamos gravar um piloto seu, tá bom? Foi um show de horror o meu piloto, eu acho. Eu achei que você ia sair péssimo, mas tudo bem. Aí eu gravei o piloto, eu tive ajuda, todas as locutoras me ajudaram, se me incentivaram lá da Alfa, Uhum. muito, de verdade. Eu fiz o piloto e aí ele falou assim pra mim: "Você sabe que a gente vai ter duas vagas, né? Tá com duas vagas". Eu falei: "Tá, você está concorrendo a elas". Eu falei: "Como assim? Eu te falei só pra eu ajudar em caso um dia precise". Ele falou: "Não, você está concorrendo a uma das vagas. Eu vou apresentar o material e quem, né, escolher, né, quem escolherem, vai ser". E aí me escolheram para a vaga que tinha fixa, que tinha uma E- de folguista e uma fixa. uhum. Eu nunca vou esquecer que ele me mandou mensagem, era 9h30, 10 horas da noite, me perguntando assim: tá acordada? Eu falei: não muito, mas Tá pode falar, porque vendo? a gente conversava muito no WhatsApp por causa de todas as rotinas, né, da rádio. Ele vai mais cedo amanhã, já senta com a Sandrinha para ir aprendendo, mexer lá, que a vaga é sua. Boa Eita. noite. Eu falei: boa noite, nada. Me explica isso melhor, me conta isso direito. E aí foi quando eu comecei a fazer, né, alguns finais de semana e pegando aos poucos para assumir o meu horário. Olha, uma coisa que eu percebo, eu ouço você sempre também pelo aplicativo. O desempenho de vocês, da Alfa especificamente, mudou muito em relação ao que vocês passaram a fazer na internet, nas redes sociais. Você atribui realmente, assim, depois dessa avalanche que foi a rede social, mudou um pouco a característica de vocês, da própria locução da Alfa, assim, ou é só uma observação minha que não faz sentido? Eu acho que é um movimento natural de todo o rádio. Deixar aquela coisa mais natural, mais leve, não ser mais aquela Uhum. coisa engessada, né, que as pessoas falam assim, é, mais séria, mais fechada, e a gente deixar aquela coisa mais próxima, mais carinhosa, e eu acho também, sabe, que depois da pandemia todo mundo ficou muito carente, entre aspas, Verdade. sabe, precisando de um aconchego, de uma palavra bacana, de alguém ali do teu lado, mesmo que seja no rádio. A Uhum. gente tem pessoas nas nossas redes sociais, tem pessoa que me manda bom dia todos os dias. Esses dias eu recebi mensagem falando: a minha filha de 10 anos quer ser radialista, que ela te ama e mandou e recebe foto. Então eu acho que a rede social já converge para o ouvinte estar mais próximo do locutor,
primeiro que se desmistifica a questão de quem está por trás dessa voz, É que verdade, antes era o grande mistério, né? é Então verdade. eu acho que Tem está muitas ficando cada vez histórias. mais humano. Tem muito boas histórias esse negócio. As pessoas ouviam uma voz e falavam, ih, rapaz, quem será que é? Aí vai conhecer. Tem uma que eu sempre conto, né? Que a menina falava comigo, ela me ouvia, né? E aí um dia ela falou comigo por telefone, marcou, vai lá na rádio para num período que estava saindo, eu saía às 6 da tarde, um horário bem movimentado. E aí ela falou, não, vou te conhecer. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou assim, a minha tia tá me esperando. Que horror! É verdade. É porque aquela foi o que você disse, né, a voz, antigamente a gente não tinha imagem, né, o locutor, É, exceto quando tinha uma entrevista em revista ou alguma coisa, algum canal de TV que fazia alguma matéria, tal, aí você aparecia. Fora isso era um "quem é esse?", né, "quem é essa voz que está falando?", né. Sensacional. então esse mistério que Hã. tinha, eu acho que colocava os locutores num patamar assim meio que, entre aspas, né, inalcançável, eu não vou saber quem é. Uhum. E hoje não, a pessoa ouve, é Vanessa Rabelo, peraí, vou lá procurar. Fechando muito bem esse bloco musical com esse som lindo do Legião Urbana. Você também curtiu por aqui o som do Maroon 5 com Memories. Excelente manhã pra você. Já já eu volto. Vai ter som do Barão Vermelho, vai ter também Swing Out Sister. Só música boa na sua manhã. Vai no Google, Vanessa Rabelo Alfa. Já acha lá minha cara. Já acha as redes. Então isso eu acho que aproxima muito. Uhum. Pode surpreender, pode decepcionar quem achar lá, né? Fazer o quê, né? Cada um tem o seu gosto, mas eu acho que a gente ficou mais pertinho do Verdade, ouvinte, eu é verdade. acho. É verdade. Eu tenho uma teoria sobre esse negócio de beleza quando ouve a voz, que é o seguinte: não é porque é bonito ou feio, isso é para me defender, né? Porque o que que acontece? A pessoa, quando ouve a voz, ela faz uma ideia, ela monta uma pessoa. Sim. Só que quando ela vê, Uhum. não é porque é mais bonito ou feio, é porque é diferente. Não É é, claro. dificilmente você vai conseguir ouvir sua voz sem conhecer e falar: "Ué, ela deve ser desse jeito", e não é. É porque você pensa em pessoa, às vezes nem é tão bonito o que você pensou, mas acontece que a voz te leva a algumas memórias, né. E aí quando você Sim, vê, você desenha na cabeça. pô, é isso que acontece. Essa é a minha teoria, que é a teoria dos feios, né. Que aí você fala: Ah, imagina, imagina. "Mas você já está esse tempo todo na Alfa fazendo esse é o mesmo horário?" Das 6 às 10 da manhã. Como eu sou jornalista também, né? Eu escrevo todo o jornal. Ah, pô, que legal, que legal. E no seu horário ele tem esse apego, né, esse apelo, aliás, de jornalismo, de trânsito, né, nesse horário É, da manhã. adoro fazer o trânsito. As experiências sempre levam para isso, né. E a Alfa hoje É, é uma rádio conceituada, assim, eu tenho alguns amigos, eu trabalho com um canal de TV fora do país, que alguns amigos de lá, que não conheço pessoalmente, mas muitos anos trabalhando juntos, assim, por contato e tal, e eles, são ouvintes da Alfa, é um negócio ai, que impressionante. legal. É verdade, impressionante. Alfa e JB, a JB também tem esse poder, assim, lá fora, sabe, a JB aqui do Rio. E as 2 rádios que fazem mais ou menos o mesmo papel, né, em relação às rádios, e aí acaba tendo uma importância hoje muito grande. Eu E aí fiz o cover artístico junto com a foi, JB. Com o Jorge foi. Versilo, com o Fabiano, né? Isso, Fabiano Mello. Muito boa noite para você que está em casa curtindo a JBFM através do nosso canal no YouTube. Hoje, uma noite muito especial. Por quê? Nós vamos presenciar aqui algo incrível. Aliás, mais do que incrível. Pela primeira vez, as 2 maiores rádios adultas do Brasil, a JBFM e a Alfa FM de São Paulo, se unem para apresentar o projeto Cover Artístico em Casa. É um projeto mais do que grandioso. Inclusive, a gente vai agora para São Paulo. Eu quero falar com Vanessa Rabelo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Fabiano. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí em casa. Serão algumas edições com grandes nomes da nossa música em shows com transmissão ao vivo. E só para vocês terem uma noção, somar as audiências da JB e da Alfa é falar para mais de 5 milhões de pessoas. Foi É, muito eu legal, fiz. foi muito legal. E como é que está hoje o trabalho para você? Agora você já é uma locutora experiente, né, agora você já é, né, tem mais de 10 anos de experiência. E como é que tá para você hoje, assim, o trabalho? A Alfa é um trabalho, mas certamente você faz publicidade,
né? Deve ter outros trabalhos. Como é que está essa vida, assim, dentro da trabalhar com a voz? Olha, eu faço também uma escala muito menor, obviamente, para 90 FM de Blumenau, que é também um segmento adulto, né? Uhum. Estilo alfa. Faço URAS, né? Também é um segmento bacana pra gente. E também locução comercial conforme aparece. Também trabalho, apresento eventos, né? De mestre de cerimônia. A gente é multi, né? E com projetos aí engatilhados para esse ano, que se Deus quiser, sairão em breve. Ô, Vanessa, eu fico muito feliz de participar das histórias de locutores como você e locutoras, que eu gosto muito. Eu sou um apaixonado pela história do rádio, sabe? Apesar de ser novinho, né? Brincadeira. Só Né? 100 anos. Eu estou fazendo esse ano 35 anos de rádio. E, Caramba! Eu sempre falo, né, para quem me pergunta, que fala que sonha em trabalhar no rádio, eu sempre falo que não tem limite para a idade, né, para começar um sonho. Uhum. Eu mesma fui depois dos 30, e a gente tem mania de achar com 20 e poucos anos que ali a vida já está definida. Verdade. Pelo contrário. Não, se eu não conseguir ali, eu não vou conseguir mais. E eu mudei para a função de locutora beirando os 40 anos. Então, assim, há sempre tempo, a gente tem que batalhar, se esforçar. Me perguntaram uma vez numa entrevista, você acha que você estava no lugar certo na hora certa? Eu respondi que não, porque estar no lugar certo na hora certa parece que é pura sorte. E aí eu vou tirar todo o mérito do meu esforço, da minha dedicação, sabe? Claro, eu estava num lugar que me propiciava, mas eu agarrei a oportunidade. Eu fui lá e mostrei que eu seria capaz. Confesso que no primeiro dia que eu fiz, eu falei para Edu, tô quase desistindo porque eu acho que eu não vou me dar bem nessa história. Não, eu tô achando que eu vou te decepcionar muito, eu falei para ele. Mas ele falou, calma, que você vai sair bem, você já foi bem pro primeiro dia, depois é só praticar. Nem hoje tem uma construção aqui no prédio, né? Tem esse barulho. Mas é desenhar a sua história, ir atrás, e não é porque você está com 30, 40 anos que a chance acabou, né? Eu acredito muito que enquanto a gente sonha, enquanto a gente quer mesmo, a gente tem que fazer por onde. Nós temos aqui o microfone aberto. Microfone aberto é aquela saia justa que o locutor certamente um dia passa e que até porque dá experiência, né? Você aprende com aquilo, Sim. né? Mas eu quero saber da sua história. Você tem algum microfone aberto na sua vida publicável? Tenho. Eu também sempre conto essa porque eu tive que ter um autocontrole para não rir, gargalhar de mim mesma ao vivo muito grande. Eu tava na Alfa já, né? E tava tocando a música do Bee Gees, More Than a Woman. Uma coisa, para quem, né, não sabe, não me conhece, quando eu gosto da música, eu me empolgo, eu danço, eu coloco no último volume, eu curto, eu vivencio a música mesmo, vivencio o real. E eu tava lá empolgada, porque ainda a gente tem a questão que passa o clipe, né? E aí eu fui abrir o microfone e eu gosto de... Eu não escrevo nada, o que vem na minha cabeça eu pego e falo. Claro, dentro do que é cabível, dentro de cada rádio. Aí eu falei, né, que era dos Bee Gees, More Than a Woman. Falei, eles não erravam nunca, né? Bee Gees com More Than a Woman. Se você estava aí no site acompanhando o clipe, você viu aí o Elton John dançando. Elton John não, John Travolta. Eu me segurei, mas muito, que eu falei Elton John no ar, ao vivo, dançando a música do Bee Gees. Gente, é incabível, é o John Travolta. Eles não erravam nunca, né? Bee Gees fechando essa edição aqui, essa hora, com More Than a Woman. Se você acompanhou aí pelo nosso site, você viu a dança lá do Elton John,
Elton John não, do John Travolta aqui no Filmes Embalos de sábado à noite. Agora 10 em ponto. Daqui a pouquinho eu trago notícia pra você. Eu segurei, deu pra perceber um sorriso de fundo. Aham. E aí encerrei a hora, fechei o microfone, coloquei USB e eu já tinha que entrar com a notícia logo em seguida. E como que a gente faz, né? É verdade, é Pra verdade. segurar. E teve Ah, uma vez também, como eu disse, eu me empolgo, eu canto mesmo. E tava tocando uma música da Shania Twain, From This Moment. E aí o dedinho nervoso, sabe? Que quer abrir o microfone muito rápido antes de parar de cantar. E eu tava com o fone, assim, com a música. Eu abri, eu só ouvi meu vazar, ah. eu cantando. Aí eu fechei, eu pensei, sua louca, para de cantar antes de abrir o microfone. Vanessa, muito obrigado. Eu fiquei muito Eu que feliz, né, de agradeço ter você com a pela gente aqui, de conversa. ouvir a sua história, de te conhecer um pouco mais. E certamente isso não foi à toa, né? A gente tem assim algumas coisas ainda para acontecer e vamos viver tudo isso com o rádio, com essa possibilidade de interação como a gente está fazendo aqui, você em São Paulo, eu no Rio. E a gente vai ter Sim, sempre bons motivos ainda para conversar, para se reunir em relação ao rádio, tá bom? Muito obrigado, Vanessa. eu que Obrigado mesmo. agradeço. Agradeço de coração aí. Muito obrigada para quem está assistindo. E obrigada pelo carinho de sempre. Senhoras e senhores, Vanessa Rabelo, aqui no Olha Quem Está Falando. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.